Está no ar o Love the Problem, o podcast oficial da Knauer e K21. Insights valiosos, dicas práticas e as principais tendências do mundo corporativo. Toda semana para você. Aqui é a Flor, esse é mais um episódio do Love the Problem, começando a semana bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho de um tema que muito provavelmente vocês já ouviram por aí, podem estar se perguntando, mas que diacho que é isso, né? Design organizacional, o que exatamente é isso, o que significa, como que eu tangibilizo isso no meu dia a dia. Pois bem, por isso chamei algumas pessoas aqui maravilhosas. Aliás, eu acho que faz tempo que eu não gravo com, exceto o Sami, não sei, que essa galera não tá por aqui, então tô bem feliz de receber vocês, mas não vou caguetar quem tá aqui, vou deixar vocês se apresentarem. Então, por favor, convidados maravilhosos, se apresentem pra quem tá ouvindo a gente. Vamos lá, vocês são os maravilhosos? Sami, por favor, abre alas. Oi, pessoal! Como vocês estão? Quanto tempo? É no primeiro episódio de 2025, eu tava morrendo de saudade. Então, pra quem não me conhece ainda, eu me chamo Samira, hoje eu sou consultora aqui na Knauer e eu venho nessa jornada desde 2008, 2007, por aí, mudando as organizações com que eu já trabalhei e falando sobre um pouquinho de muita coisa, principalmente no aspecto de cuidados. Lá no início eu comecei com cuidados com profissionais de tecnologia, afinal sou de tecnologia, e hoje venho aqui com mais outras pessoas maravilhosas e vou chamar o próximo para se apresentar, Rafael Montenegro, mais conhecido como Chewie. E aí, como é que você chega? Ou Chewbacca, para aqueles que são mais íntimos, pode ser também. E aí, gente, tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez. Para quem não me conhece, eu já tenho um tempo que não ouve minha voz, eu sou o Rafael Montenegro, como você me falou, o Chewie, e eu tô hoje aqui dentro da Knauer como head de consultoria, liderando toda a nossa operação de consultoria, também dando vários treinamentos relacionados a OKRs, flight levels, que todos inclusive tocam muito nos assuntos que falaremos aqui, né, hoje. E é isso, feliz de estar de volta gravando mais um episódio maravilhoso, e para chamar a última pessoa maravilhosa, mais maravilhosa de todas, Lucas Freitas, por favor. Yay! Aí bota aquele sonzinho aí, Léo. Yay! Todos comemoram. E aí, gente, mais uma vez aqui e dentro do tema, né? Acho que a última vez que eu participei aqui era para falar sobre aspectos desse tema aí de design organizacional. E aí, para quem não me conhece, eu sou o Lucas Freitas, consultor aqui na Knauer, e hoje o meu foco está principalmente em atuar dentro desse tema que a gente tem falado aqui de design organizacional, gestão de portfólio, essa parte de projetos e como a gente aplicar isso dentro do modelo de times, né? Sempre facilitando o trabalho das pessoas para chegar num resultado. Então é um tema muito bacana para a gente trabalhar aqui e que tem vários aspectos práticos do que a gente faz no nosso dia a dia. Muito bom, muito obrigada por se apresentarem. Eu falei, gente, só gente fina, elegante e sincera nesse episódio. Então é o seguinte, vamos falar de design organizacional, só que antes da gente já olhar para agora e olhar para frente, vamos voltar um pouquinho. Essa história aí de design organizacional, esse termo aí bonitão, parece uma coisa bem corporativa, é novo. A gente tá ouvindo pela primeira vez agora ou não? Isso já vem de outros tempos? É interessante você falar isso, Flor, porque, como eu falei na minha introdução, né, eu sou formada em tecnologia e desde sempre eu enxerguei que as empresas, elas existem para resolver problemas, óbvio, e elas geralmente se estruturavam da mesma forma. Então hoje, quando você estuda a visão do design organizacional, você enxerga que ele cresceu junto com essa evolução dessas empresas. Então veio desde a época lá da administração clássica, né, de Taylor e Fayol, que as empresas precisavam se estruturar de alguma forma depois da Revolução Industrial, e aí passou por várias transições de mercado, e aí você vê que as empresas começaram a sair desse modelo para ir para um modelo mais de departamento. Aí você tem as empresas que tinham o departamento de marketing, o departamento jurídico, e aí foi crescendo e se modificando, as empresas foram se modificando, e aí começaram a surgir os papéis das lideranças, né? Então a gente tinha pessoas de níveis gerenciais, aí começou a ter uma visão mais matricial dessas empresas, até chegar hoje em dia nos modelos mais ágeis, que são mais híbridos, se desenvolvendo conforme as empresas estão passando por essas transições, né, de desenvolvimento mais para uma era mais digital. E aí a gente vem com esse nome muito forte do design organizacional, a
achando que é um bichinho de 7 cabeças, mas não. Nada mais é do que uma evolução dessa forma como a gente enxerga como que a gente vai se organizar para entregar aquilo que é muito mais importante, que é o resultado no fim das contas, né? Parece algo muito complexo, mas é sobre como a gente se organiza para trabalhar melhor. Exatamente. Em resumo, de forma simples, é isso. E se organizar para trabalhar melhor é um desafio que está aí desde sempre, desde que a gente começou essa era moderna do trabalho. E eu acho que um ponto muito importante no que a Sami trouxe e o Lucas acabou também agora tocando é de que se a gente vai falar sobre design organizacional, né, nada mais é do que a gente falar sobre qual é a melhor maneira que nós poderíamos estar organizados para fazer o trabalho dados os resultados que a gente busca. Então, quando a gente começa a olhar para essas mudanças na maneira das empresas se estruturarem a partir da Revolução Industrial, tinha um objetivo, né, o crescimento da escala, a melhoria da eficiência, a gente poder transformar aquela massa de pessoas, trabalhadores em parte, né, desse processo industrial. Então, as estruturas e formas de organização que surgiram para resolver esse problema naquela época tinham essa perspectiva em mente. E aí eu acho que o grande ponto é a gente pensar sobre o quanto que hoje a gente ainda está praticando ferramentas, modelos, né, e processos similares àqueles quando temos hoje organizações que têm objetivos e necessidades completamente diferentes, né? Acho que é aí que está o nosso papel aqui de provocar esse assunto para pensar que, cara, aquelas soluções não funcionam mais para o que a gente quer hoje em dia. E eu diria até, como pegando o complemento aqui do tio, assim, tem vários elementos envolvidos quando você fala de design organizacional. Às vezes as pessoas pensam que é só como eu organizo as pessoas. Como a Sami falou, hierarquia, é matricial, é modelo de squad, como é que a gente vai se organizar aqui? E eu lembro que no SG Rio a gente falou um pouco sobre isso, e eu bati um papo lá nos corredores com o Amon, que eu sei que é um ouvinte assíduo aqui do podcast, inclusive abraço pra você, Amon, sei que você vai ouvir esse episódio, e a gente falou lá sobre, e ele me perguntou, Lucas, o que tá envolvido nesse aspecto aí? Você falou de várias coisas, o que tem de elemento quando você fala de design organizacional? Então, além dessa estrutura organizacional, né, de como você tá organizado em si, você vai discutir sim outras coisas, tipo papéis e responsabilidades, que papéis e responsabilidades você precisa para operar bem naquele modelo, quais são os seus processos e fluxos de trabalho, qual é o fluxo de trabalho que você vai desenvolver ali, você vai organizar as pessoas em volta de qual fluxo de trabalho, qual o processo que está envolvido ali. Qual é a cultura da empresa? Que comportamentos você quer emergir a partir daquele design organizacional que você vai propor ali? Que tipo de comportamento você está buscando? Como é que você quer que as pessoas atuem dentro daquele sistema de trabalho? E por último, mais ou menos importante, quais são as ferramentas que você vai usar, ferramentas e frameworks? E aí tanto ferramenta prática quanto um Gira da vida, alguma coisa assim, mas também os frameworks que você vai usar para fazer essa visão de resultado, como o Rafa falou agora. A gente vai usar um OKR para guiar essa visão de resultado. O que a gente vai usar? Então, dentro desse último campo aí, vale até uma visão de governança. Então, tem vários elementos aqui, em resumo, estrutura organizacional, papéis e responsabilidades, processos e fluxos de trabalho, a cultura da sua empresa e as ferramentas e frameworks de governança para trabalhar dentro dessa visão do design organizacional. Acho que tem um ponto que é incomum do que vocês três falaram, que é a questão dos resultados, né? Quando que a gente consegue, ou como que a gente consegue, ou quais são os principais sinais de que determinada estrutura que está sendo utilizada, por assim dizer, está atrapalhando a empresa a chegar naquele resultado? Como que a gente consegue enxergar esse tipo de situação que não está funcionando, qual é o cheirinho de que aquilo poderia ser diferente? Eu acho que tem um ponto importante, que eu venho nessa jornada já, né, há um tempo, e existem alguns padrões que a gente começa a identificar quando a gente enxerga que a nossa estrutura organizacional está atrapalhando na entrega de resultado. O que eu vejo, né? Coisas como, por exemplo, a demora para tomar decisões que seriam decisões simples no dia a dia. Então, tem muita aprovação que tem que tomar, ou precisa passar por vários departamentos diferentes. Isso daqui é um cheirinho que a gente já começa a ficar com alerta ligado. Quando tem muito retrabalho, desalinhamento do que acontece, então, pediu tal coisa, e quando a tal coisa foi entregue, na verdade não era bem isso que tinha que ser feito, era outra coisa. Então, isso acaba gerando uma quantidade absurda de trabalho que não entrega valor no fim das contas. Muita dependência pro trabalho acontecer. Então, dependência entre as equipes é um fator muito importante pra gente trabalhar a melhora dessa estrutura para otimizar a entrega de valor, e baixa autonomia também das pessoas. Então, tudo que precisa ser feito tem que passar por aprovações e hierarquias muito rígidas para as pessoas de fato conseguirem
conseguirem entregar o seu trabalho. Então, esses são alguns dos indícios que a gente começa a enxergar no dia a dia que vale a pena a gente se aprofundar e olhar um pouquinho mais com cautela se essa estrutura pode ser otimizada. Eu ia pegar desse ponto que a Sammy acabou de falar, conectando com a visão de Flight Levels, né, que é uma dessas ferramentas, como o Lucas colocou aí, né, nesse conceito bem amplo de ferramenta, né, no sentido de todas essas estratégias e caminhos com que a gente pode pensar sobre o assunto do design organizacional, né. Flight Levels com certeza é uma das mais utilizadas por a gente aqui na Nowhere, e na perspectiva de Flight Levels, né, tá muito associado à questão de dependências, né, dependências como essa percepção que a gente tem dentro da nossa organização do quanto que a nossa capacidade de entregar valor para os nossos clientes, né, de cumprir o nosso contrato social como organização que somos, está sendo feito de uma maneira, né, eficiente, eficaz, ou temos empecilhos no meio do caminho, né, ou distrações, coisas que impedem efetivamente da gente gerar esse resultado da melhor maneira possível, que não significa necessariamente a mais rápida. A velocidade é um dos aspectos que a gente observa, mas não somente ele, né? Também, como eu falei, tem a ver com eficácia e outros conceitos relacionados à eficiência. Mas essa visão, né, de dependências, eu acho que ela é muito interessante, porque existe também por trás desse mito, né, do design organizacional, às vezes uma intenção de fazer com que a empresa ela seja o mais desprovida de dependências o possível, né? Que idealmente, se a gente tem um design organizacional perfeito, as pessoas elas são capazes de fazer seu trabalho sem ter que nem olhar para o lado, né? E isso vem, eu acho que de uma certa concepção errônea de que a gestão da empresa vai estar sendo bem feita no momento em que todo mundo puder sentar, baixar a cabeça, fazer seu trabalho, levantar e ir embora, sem ter que pedir ajuda, né, para a pessoa do lado, sem ter que de alguma maneira trocar e colaborar, né? Também conceitos que eu acho que vem de uma visão mais tradicional, né, antiga, eu diria, inclusive, do que significa o trabalho em si e do que significa design organizacional, né? E eu acho que um dos aspectos importantes sobre a perspectiva de Flight Levels também é esse, né, de a gente desmistificar essa ideia de que não existe uma organização que é inexistente de dependências, né, que a gente consegue eliminar todas as dependências. O que a gente tem que fazer é buscar um design organizacional, né, uma maneira de estruturar a nossa empresa que otimize ao máximo, né, essas dependências, porque, inclusive, para a gente poder construir coisas complexas, grandes, produtos impactantes que atendem, né, cenários complexos dos nossos clientes, necessariamente a nossa organização também vai se tornar gradativamente mais complexa, né? A gente vai precisar de mais times, mais pessoas, embora a gente continue numa eterna busca, né, por otimização, eficiência, mas necessariamente essa relação existe aí, né, da complexidade do nosso produto, do nosso negócio com o tamanho e complexidade da nossa organização. O truque aqui está em como que a gente faz isso ser o mais, né, como eu falei, eficiente possível, com a menor quantidade de dependências, ou que elas estejam pelo menos bem gerenciadas. E principalmente porque você tem que pensar na sua empresa, na sua organização, como um organismo vivo. Então, assim, é natural crescer. Tem até aquela frase que, por mais que seja um pouco clichê, que é o que nos trouxe até aqui, não é o que vai nos levar adiante, é assim, a estrutura, o modelo que você estava organizado para uma empresa pequena, se a gente pensar assim, uma empresa pequena, cresceu como startup, a organização que tinha enquanto startup, enquanto organismo pequeno, não vai ser a mesma estrutura e organização conforme ela cresce, que você precisa aplicar muito mais governança, lidar com muito mais pessoas, muito mais áreas, muito mais dependências, e quando essa empresa cresce, que ela tem uma filial e ela vai ter que coordenar com isso também. Então é natural que a gente esteja atento a essa evolução da nossa empresa e da complexidade dela, porque aumenta o número de pessoas também para a gente se reorganizar. Inclusive, trazendo aqui já a primeira referência, eu sei que as pessoas gostam de referência, fica aqui uma referência de um livro bacana que fala sobre isso, que é o Dynamic Reteaming. Ele trata sobre como você usa elementos para estar sempre em movimentação dentro da sua organização ali, e que abordagens e estratégias você pode usar para crescer e para dividir, né, e para ir aumentando e mudando a sua estrutura organizacional. Mas ele já traz nessa perspectiva de que isso é constante. Então você tem que estar reajustando sua estrutura de forma dinâmica. O que quer dizer isso? De acordo com a sua necessidade. Ficou complexo, cresceu, seja lá o que for, você vai sempre evoluindo o seu modelo. E tem um cuidado nisso, né? Porque é geralmente nessa hora que a gente precisa crescer, que a gente esquece de olhar para essa estrutura e a gente quer crescer da mesma forma. Então, a estabilidade do crescimento, ela vem quando a gente tem clareza de papéis bem definidos, por exemplo, a gente sabe qual é o nosso propósito, onde é que a gente precisa, como é que a gente precisa minimamente operar para garantir essa estabilidade.
mínima. Então, querer crescer e continuar com a empresa da mesma forma que ela se encontra quando ela está pequenininha pode gerar problemas ainda futuros de falta dessa estabilidade de crescimento, onde a gente não consegue puxar alavancas importantes para dar esse próximo passo no crescimento financeiro também e na segurança do trabalho. Mas, Sami, você falando de estabilidade me faz pensar, tá, mas o que então pode trazer essa estabilidade quando a gente está falando em um mundo em constante mudança, né? Que tipo de artefato que a gente tem ou que abordagem que a gente pode utilizar para poder conseguir essa estabilidade e não sofrer com a tal das dores do crescimento, né? Que a gente fala, que tá crescendo, mas tá doendo porque a gente não tá conseguindo acompanhar. Tem alguma dica, alguma coisa do tipo pra gente poder pensar nisso? Se eu pudesse resumir de uma forma bem simplista, gente, e pensem, não é um assunto simples, tá? Ele é um assunto complexo e provavelmente essa estabilidade ela vai depender da estrutura organizacional, de quais são os nossos objetivos que a gente quer alcançar. Então, por favor, não reproduzam isso como algo que a gente consegue fazer um plug and play em qualquer característica de negócio. Mas eu vejo que se a gente conseguir definir bem, né, papéis e responsabilidades, todo mundo tendo clareza daquilo que é esperado e como que esses papéis se organizam dentro dessa estrutura, como é que a gente precisa operar minimamente, então qual é a minha governança mínima, o que eu preciso para conseguir ter a certeza de que o trabalho que eu preciso fazer, ele de fato vai ser feito e o resultado vai ser alcançado. Quando a gente começa a ter ciclos frequentes de feedback para conseguir fazer com que as pessoas tenham mais autonomia no dia a dia e a gente consiga trabalhar tudo isso em ciclos curtos, para mim é o lugar onde eu tenho o mínimo necessário para garantir ali uma estabilidade mais estável, talvez, ou uma estabilidade mais conectada com as necessidades atuais dos desafios que eu preciso enfrentar. Boa, pegando esse ponto aqui, dá até pra falar de... E como é que faz pra não dar certo? Pra não dar certo é só você tentar copiar aquele modelo prático, bala de prata que a gente vê por aí, que vai funcionar. O mais copiado de todos é o modelo Spotify. Então, eu preciso crescer, vamos adotar o modelo Spotify aqui. Cuidado, você tem que entender, como a Sami disse aí, qual era o objetivo que o Spotify tinha, o que eles estavam buscando, o que eles estavam se propondo ali. Então, assim, a Flo até falou, né, como é que a gente faz pra evitar as dores do crescimento, mas é difícil, crescer dói. Então, assim, vai doer um pouquinho e para crescer a gente vai ter que viver com esses contextos. Não dá para trazer um modelo e aplicar ele 100% no seu contexto. Você tem que entender ali o que é que você está querendo fazer e que batalha vale batalhar agora. Cuidado também para não querer colocar, se a gente aplicasse aqui, né, até uma visão do Tuckman, né, que tem lá o modelo de evolução. Você não vai colocar a sua empresa toda em forma, porque você vai mexer em todo lugar. Então vale também você fazer a sua transformação, fazer o seu redesign de forma fatiada. Começa pequeno, experimenta num time, numa área, numa unidade, já que você quer mexer, pega uma unidade de negócio, que ela tem uma estratégia ali, então a partir daquela estratégia, como é que aquela unidade pode se organizar diferente para chegar no modelo? E as demais deixa rodando do jeito que estava, até para você ter um comparativo de, será que esse jeito que a gente se organizou, ele realmente é melhor do que o jeito que a gente tinha antes? Pode ser que não seja. Isso aí é muito prepotente da nossa parte, achar que a gente vai fazer um desenho e que de cara ele já vai ser melhor do que o que você tinha antes. Então, experimente, pense sempre com esse modelo, né, com essa cabeça da experimentação. Você vai rodar um modelo, ele pode não funcionar e você precisa saber para onde você vai voltar. Então, comece pequeno, comece fatiado por uma unidade de negócio, por algo que seja relevante, mas que você tenha espaço para aprender dentro daquele cenário também. Tem um ponto interessante, porque Lucas e eu já trabalhamos juntos em alguns desenhos e alguns modelos ao longo dessa jornada, e uma coisa que a gente sempre faz, e é sempre impressionante o quanto que é legal esse trabalho, é desenhar como que cada indivíduo está enxergando a organização naquele momento. Então a gente pega pessoas de áreas distintas e fala, beleza, como é que você enxerga hoje que vocês estão estruturados? E gente, cada pessoa tem uma visão diferente. Então, o primeiro trabalho é tirar essa fotografia. Tenha de fato, porque a gente tem lá o organograma ideal, né? O desenho ideal que a gente fez baseado naquilo que a gente esperava. E quando a gente opera isso no dia a dia, a gente chega e vê que é uma realidade diferente. Então, o primeiro passo é você ter uma fotografia de fato de como que o trabalho acontece, como que as pessoas se organizam no dia a dia, para aí você começar a definir qual é esse primeiro passo que você dá dentro dessa mudança. E acho que incluído nisso que Lucas trouxe, né? Assim como copiar modelos, né, não é um bom caminho para a gente ter sucesso, né, quando a gente fala sobre design organizacional,
mas também não supor que um mesmo modelo vai funcionar para a organização como um todo. A busca por eficiência, né, que é algo tão comum hoje em dia, leva muitas vezes a gente ver, né, áreas inteiras de transformação ou pessoas que estão em lugares de, né, pensar de fato essa estrutura, seja RH ou outros tipos de lideranças, né, da empresa, a tentar achar esses modelos replicáveis, né, que eu vou pegar a mesma solução, o mesmo processo de trabalho, às vezes inclusive a mesma ferramenta e replicar, né, muitas e muitas vezes dentro da empresa até que todo mundo esteja trabalhando dentro de um mesmo pressuposto, porque não necessariamente vai ser o ideal ou mesmo assim verdade, né? É importante a gente ter em mente que cada parte da empresa vai ter suas próprias necessidades, vão ter suas especificidades, seus problemas, né, dado o tipo de atividade que se faz, as skills que estão disponíveis, né, a própria complexidade do trabalho que é feito ali, e da mesma maneira como a gente não vai copiar modelos de fora para dentro, a gente não deveria também copiar modelos de dentro para dentro, né? Pegar o modelo de uma área e replicar exatamente do mesmo jeito no outro. Acho que isso fala muito sobre uma necessidade de escalabilidade, que é algo, acho, super natural, e vão ter, né, com certeza, premissas que a gente vai aprender ao longo de um processo como esse, né, de desenvolvimento do design organizacional, que a gente pode sim replicar, né? Eu posso entender, por exemplo, que eu quero, em geral, que na minha empresa a gente trabalhe com modelos ágeis, ou que a gente trabalhe com uma determinada ferramenta, né, aplicar uma mesma ferramenta para o máximo de pessoas possível, mas é necessário a gente balancear isso com um aspecto que é mais focado na eficácia, né, de desenhar um modelo correto, e não somente um modelo mais escalável ou mais eficiente, né, que diminua custos somente. E teve um ponto que também se conectou conforme vocês foram falando, que é: precisamos entender, só para deixar aqui bem explícito, muito provavelmente não vai existir um único pacotão lá, um modelão que vai entrar na nossa empresa e resolver todos os problemas, ok. Vocês entendem que é por isso, talvez, que a gente esteja caminhando para um lugar onde existem abordagens mais modulares, por exemplo? Então, vocês foram falando, eu fui pensando, então talvez a gente tenha que trabalhar com pequenos pedaços, né? Isso pode caber aqui, essa frente pode caber aqui, e eu tô falando do Unfix. Vocês acham que essa proposta do design organizacional do Unfix, por exemplo, não pegar um pacotão todo inteiro, enfiar numa organização, mas não olhar de uma forma mais modular para ela, como o Tio estava comentando, por exemplo? Faz sentido? Acho que a gente pode se aprofundar no Unfix. A gente tem Lucas aqui e Samira, ambos, né, com muita especialidade nisso, já trabalharam diretamente, mas eu acho que é legal o que você está trazendo, porque existe um hype sobre modelos escalados, né, de agilidade, inclusive hoje, o Unfix sendo um deles. E eu acho que essa é a busca de todos esses modelos, né? De como dar essa resposta sobre as receitas, né, que as empresas podem seguir. E aí eu acho que esse é o ponto, antes da gente entrar no Unfix só, eu acho que vale né, colocar esse disclaimer, assim, de que para qualquer modelo que você esteja apontando, para qualquer ferramenta, né, de escalabilidade que você esteja estudando, prestar atenção no quanto que ela te permite adaptar e adequar à necessidade da sua organização, ao invés de seguir algo pronto, algo que vem já pré-formatado. Mas, Lucas, por favor. Boa. Então já vamos começar daí. O Unfix, primeiro, não como um modelo, até porque ele não tem essa pretensão de ser um modelo. Ele é uma caixa de ferramenta que desenha N modelos. Então, eu tenho um modelo Spotify. Você consegue desenhar ele com o Unfix. Então, o Unfix, ele não é um framework, ele não roda, você não consegue colocar ele para funcionar. Ele é uma caixinha de ferramentas, ele até se descreve assim, né? Se você olhar lá no unfix.com.br, ele até se descreve assim, como uma caixa de ferramentas para te ajudar a desenhar o seu design organizacional. Então, como a Sami falou, de você desenhar os vários pontos de vista, você pode usar ele como ferramenta para desenhar os vários pontos de vista e comparar um com o outro. Mas sim, tem vários modelos e eu acho que você tem que combinar, como a gente falou de combinar ali os elementos, né, e ferramentas e o que você tem para desenhar, você tem que começar a combinar todas essas pecinhas para chegar num cenário comum. Tipo o quê? Você pode usar Unfix como essa caixinha de ferramenta para ir desenhando o que você tem. Você pode se basear nos conceitos e padrões do Team Topologies, que ele também descreve formato de times. O que são esses modelos aqui? O que ele se propõe? A descrever determinados comportamentos, empacotar ele em padrões, padronizar tipos de times para você usar aquilo como referência. Então eu tenho um time que se comporta desse jeito, eu vou usar esse tipo de time do Team Topologies, eu vou usar esse outro tipo de time aqui, e aí você começa a desenhar. Ponto importante, se você tiver uma gama de frameworks para combinar, vai te ajudar mais. Em que sentido?
lembra que eu falei dos 5 aspectos. Então você pode usar, por exemplo, uma abordagem de Flight Levels para entender quais são os elementos que estão dentro do seu sistema de trabalho, sua empresa, como é que a estratégia dela se desdobra lá nos times, que tipo de artefatos você tem aí, quais são as reuniões que tem até você definir uma estratégia que, sei lá, você usa OKR, e aí como é que seus OKR se desdobram no backlog do time. E aí você entende isso, entende quantos times tem ali no meio do caminho, entende quais são as cerimônias, reuniões que você faz ali para governar a empresa, e aí você vai desenhando esse mapa. A partir desse mapa você começa a pensar, beleza, então eu quero otimizar bem aqui. Eu tô percebendo que a gente tem 1, 2, 3 reuniões, o que não é incomum, como a Sami falou, a gente já passou em vários lugares, então já teve lugares que a gente passou que tinham 3 reuniões discutindo sobre a mesma coisa, simplesmente porque a informação não trafegava. E aí você tinha uma reunião com a diretoria, aí depois tinha uma reunião com a parte de gestores, aí tinha uma reunião com o time para passar a mesma informação. Tipo, gente, se a gente juntar essa reunião aqui em uma só, eu já tô mexendo no meu design organizacional, já tô mexendo em como a empresa se organiza e otimizando para maximizar a entrega de valor. Então já tô diminuindo dependência aqui de ter que a informação passar de uma reunião para outra, você junta. Então pode parecer que quando você trabalha com design organizacional é sempre sobre mexer seu time e fazer 3 times virarem um time virar 3, então não é só sobre isso, é sobre você organizar também a informação, sobre você organizar o trabalho, sobre você organizar a sua governança para o trabalho fluir melhor, para a sua entrega de resultado ser antecipada. Então pensem sobre isso também, desenhem o mapa, entendam, façam a visão ampla da coisa, e aí a partir disso você discute em que pedacinho do mapa você quer mexer ali. Pegar um ponto que você falou agora, Lucas, e trazendo aqui vestindo de volta meu chapéu de designer de formação que sou, que às vezes eu até esqueço dele um pouquinho, mas tem uma definição para o que é design, né? O termo que a gente está usando aqui, né, de design organizacional, então pegando essa parte, né? O que é design, tem uma definição que eu gosto muito, que é de um autor chamado Richard Buchanan, e ele fala que design é uma disciplina integradora que lida com resolução de problemas complexos por meio da criatividade e organização de informações. E aí eu acho que nessa definição tem aspectos muito bons, assim, né, do porquê que a gente está chamando esse negócio de design organizacional. Então, beleza, é organizacional porque estamos olhando para a nossa empresa e para as partes que a compõem e aplicando, né, a disciplina do design para isso, né, para resolver a nossa organização. E aí, puxando da definição dele, né, a gente tem que ter clareza disso, né? Qual é o problema complexo que a gente está tentando resolver, e empresas diferentes estão tentando resolver problemas diferentes, então isso precisa ser levado em consideração. E quando ele fala, né, que é por meio da criatividade e da organização de informações, eu acho que é um outro aspecto que conecta muito bem aqui, assim, né? Não é só de maneira orgânica a gente sair loucamente atirando para qualquer lado, então tem que ser de uma forma organizada, né, no sentido em que a gente olha para os recursos, pessoas, para tudo que a gente tem disponível dentro da organização e intencionalmente dispõe isso de uma forma, organiza isso de uma forma a tentar resolver esses problemas. Mas o aspecto da criatividade também para mim é muito importante, justamente para reforçar esse aspecto de o quanto que a cada nova situação, a cada novo momento, a gente vai precisar pensar em soluções diferentes para os diferentes problemas que a gente tem dentro dessa complexidade, né? Então, approaches como o de Flight Levels, o do Unfix, né? O Team Topologies, todos eles eu acho que são muito interessantes e a gente tende a dar uma preferência aqui na Nauer por eles, justamente porque eles não são prescritivos no sentido de me dizer que eu tenho que rodar de uma forma X, mas sim, eles dão pra gente uma série de ferramentas, né? Como o Lucas colocou ali, que permite a gente desenhar a melhor solução, então, ou seja, né? Usar a nossa criatividade aqui como pessoas que estão trabalhando no design organizacional para criar uma estrutura de trabalho que passa por muito mais do que simplesmente, né, a disposição das pessoas, mas também ponto que o Lucas já trouxe aí, né, para falar sobre as ferramentas, sobre tudo que elas fazem, os processos e tal, para resolver esses problemas específicos. Eu diria até que, de modo geral, a gente poderia listar aqui que tipos de frames ou ferramentas ou coisas você pode usar para cada aspecto. Então, lembrando daqueles aspectos que eu falei. Então, se você pensar assim, do ponto de vista de estratégia, você tem que pensar como a sua estratégia está hoje. Como é que ela está hoje? O que você usa? E aí você pode usar uma abordagem de OKR, você pode trazer OKRs aqui, e por mais que a sua empresa não use OKR, você pode pegar a estratégia e colocá-la no formato de OKRs, no formato OKR-like, e ver o que acontece ali. Se você está falando sobre olhar a sua empresa de forma sistêmica e como a informação flui, você pode vir com uma abordagem de Flight Levels, e aí seguir toda a dinâmica de fazer o design da sua empresa usando a abordagem de Flight Levels,
levels aqui, de entender os itens e rotas e quais são as cerimônias e tudo que tá lá dentro do seu ambiente. E na hora de organizar seus times, aí você pode vir com uma abordagem de Team Topologies e usar o OneFix como ferramenta para desenhar baseado no Team Topologies. Eles conversam muito bem aqui as duas abordagens e por aí vai. Então você consegue encaixar várias coisas aqui. Se você já está usando algo mais escalado, pensa que no formato dos seus times, você podia usar, sei lá, aqui a gente usa Scrum, beleza, parte da organização do Scrum ali, eu tenho esse time, então começa a desenhar, tudo isso são frames que cabem dentro do seu design organizacional, então tem muita coisa aí para você buscar. Acaba que esse episódio aqui, ele vira tipo a espinha dorsal de coisas, e para cada um desses dá pra gente abrir um episódio à parte para mergulhar nesse mundinho, no mundinho de OKR, que eu sei que já tem um monte de episódio aqui, então, como é que eu faço o mapa da minha estratégia para eu pensar o que é que eu quero mexer? Cara, volta aí nos episódios de OKR, tem bastante coisa. Como é que eu faço para ter uma visão ampla da minha empresa? Tem um monte de episódio que a gente já gravou aqui, de Flight Levels, que vale a pena você ouvir e estudar sobre isso. E na visão de time, tem vários episódios também falando de time, que vão te dar essa visão de como desenhar. Inclusive, o outro que eu participei era falando um pouco do OneFix, e lá pode ter um pouco mais detalhes de como você mergulha, né? Como você desenha a sua empresa. E tem um aspecto final pra gente poder encerrar essa pauta aqui, que é não se limite a olhar toda a organização por um prisma só. Recapitulando, você pode usar todas essas ferramentas juntas, tirar o proveito delas, cada uma no seu quadradinho, combinando todas elas pra gente conseguir chegar no resultado cada vez melhor, ou você pode usar uma delas somente. Então, não se limite, experimente, seja criativo, resolva problemas de uma forma diferente e busque o melhor de cada uma delas para conseguir atingir o seu objetivo. Mas mesmo que a gente entenda todos esses modelos, essas abordagens e consiga, assim, de forma ampla, olhar para a organização, identificar o que funciona melhor, o que está funcionando e tal, como que a gente pode fazer para evitar que esse processo de design organizacional se torne só uma roupagem nova para uma estrutura antiga? Vocês já viram isso acontecer? Como que a gente se comporta nessa forma? A gente usa isso, aqui funciona assim, assado, mas na prática o negócio não mudou nada. Como que a gente identifica isso? Como que a gente faz? Bom, vou começar aqui. Primeiro, do princípio, né? E aí trazendo lá já na abertura, como o Rafa falou, a gente está mexendo em como a empresa se organiza para gerar resultado. Então, se você fez um ajuste no seu design, se você mexeu na forma como você se organiza e isso não trouxe nenhum resultado diferente, talvez essa mexida não tenha servido para o seu objetivo principal. É sempre ter isso em vista. Aí a gente está mexendo para gerar um resultado, para trabalhar melhor do que a gente trabalhava antes. Se você não estiver medindo, cuidado. Você está só mexendo e mexer por mexer, às vezes você traz só mais complexidade para sua organização, você cria só mais artefatos para serem geridos ali e de fato não está trazendo nenhum ganho. Então, cuidado para não mexer sem medir, porque você pode estar se enganando dentro desse aspecto aí. Você pode estar, inclusive, quando você começa a medir, você pode ver que o resultado da eficiência, ele está melhorando. Então, as pessoas estão conseguindo resolver problemas mais rápido, as coisas estão começando a chegar na mão do cliente mais rápido, e aí você começa também a ligar o alerta de que será que era o resultado que eu queria? Será que esse resultado que eu planejei de fato é o resultado que eu queria receber? Então eu começo a ver também um olhar de eficácia, porque eu consigo enxergar esse resultado mais rápido, eu consigo enxergar melhor esse resultado com mais clareza, porque eu tô ali medindo o que as coisas estão acontecendo o tempo todo. Então você também começa a despertar aqui o bichinho do putz, será que eu talvez fiz um planejamento lá dos meus objetivos, né? Como a gente falou no tópico anterior, dos meus objetivos eu tinha uma expectativa A e agora eu tô vendo que na realidade eu tenho aqui um resultado B. Então eu também tenho aqui a possibilidade de conseguir reajustar esses meus resultados de uma forma mais consciente, porque eu tô medindo se esse trabalho de design organizacional de fato tá trazendo o resultado que eu tinha planejado, que eu esperava ao longo dessa jornada. Bom, e agora,
porque a gente gosta, né? Estamos falando de design, assim funciona, assim não funciona. E na prática, a gente tem alguma história de sucesso ou insucesso desse processo de transformação, de chegar em uma organização e tentar levar outro modelo ou outros modelos de design organizacional? Na experiência de vocês já viveram algo parecido? Que ou tentou trazer um modelo e aquilo não funcionou legal, como vocês perceberam isso? Ou que não, puxa, caraca, esse modelo encaixou perfeitamente bem, ou esses modelos se encaixaram perfeitamente bem, funcionou e a gente obteve de fato um impacto no resultado, que é o que a gente precisa estar olhando. Vamos agora contar as verdades. Acho que eu posso começar falando aqui de uma história de insucesso, respeitando aqui o nome e identidade de todos os envolvidos, né? Mas que eu acho que é bem representativa, assim, do que pra mim é provavelmente o principal desafio, né, dessa jornada aí do design organizacional, que é quando você tem um desalinhamento de objetivo, né? Quando não existe uma clareza do que você está tentando efetivamente conquistar, né, ou melhorar através, né, de um redesign organizacional, alguma coisa nesse sentido. A gente já trabalhou com empresas, né, e com clientes onde a visão da liderança da organização sobre o que é que eles queriam, né, mudar e melhorar, no discurso era uma, mas que quando a gente começava a propor efetivamente, né, as soluções e mudanças necessárias para que aquilo que eles falaram que eles queriam fosse, né, atingido, a liderança não comprava. E aí entendemos que isso vem de um receio sobre a perda do controle. Então a liderança não estando disposta a abrir mão de determinados controles ou formas de trabalho que geram resultados previsíveis, embora não fossem os resultados, principalmente de negócio, que eles queriam estar tendo, mas que, né, talvez por motivos de não uma baixa confiança ou da maneira como efetivamente essas pessoas aprenderam a trabalhar e a gerir as empresas dela até aquele momento, não deixavam ela dar esse passo, né, de abrir mão de determinadas coisas e aprender a trabalhar em novos métodos, modelos, né? Por exemplo, quando a gente fala que a gente quer dar autonomia para um time, para ele ser mais independente, né, ou minimamente mais com a menor quantidade de dependências no seu trabalho, poder tomar decisões e efetivamente decidir por quais caminhos que eles vão impactar o negócio, precisa existir, né, nas lideranças, seja falando das lideranças mais altas da organização ou mesmo em média gestão, esse alinhamento conceitual de que a gente vai ter que abrir mão de um certo nível de controle e utilizar de algumas ferramentas, obviamente, para deixar explícito, né, onde que estão os limites e barreiras do que pode ou não pode ser feito, mas nem tudo vai funcionar como antes, né, e a gente vai ter que aprender uma nova forma de trabalhar. E eu acho que é esse um dos pontos mais comuns de falha, né? Quando existe esse desalinhamento entre discurso e a necessidade versus o que essas pessoas estão realmente dispostas a fazer, né? Para mudar a maneira de trabalhar. Eu quero, mas não comigo, né? Eu quero que aconteça, mas não aqui, né? Vou assistir de longe, mais ou menos isso. Sei que o Lucas vai trazer uma história de sucesso e eu queria corroborar com uma história de insucesso que toca mais ou menos onde o Tio trouxe, que é... Eu trabalhei nos últimos anos numa empresa onde existia um desejo muito forte de mudança, que é, olha, a gente tá tão atolado num monte de reunião, num monte de trabalho, que a gente não sabe de fato se tá conseguindo entregar o resultado que a gente é capaz de entregar. E aí a gente traz uma abordagem do design organizacional, eu e o Lucas trouxemos uma abordagem do design organizacional para estruturar esse meio de campo e saber qual era a alavanca que a gente podia trabalhar. E a gente trabalhou incansavelmente algumas alavancas e todas elas se referiam à forma como a média gestão da organização geria o trabalho, no fim das contas. Então, muito mais do que reestruturar os times, o que a gente estava trabalhando era como que a gente fazia com que a informação que surgia na estratégia, ela chegava até a galera que botava a mão na massa. A média gestão trouxe essa dor e falou, não, beleza, bora, vamos mudar. E só que eles não alinharam com os russos, né? Então a galera que demandava para essa média gestão, elas continuavam demandando da mesma forma e o reporte da média gestão para essas lideranças, ele continuava do mesmo jeito. Então existia ali um design organizacional novo, mapeado, uma forma de trabalho diferente que só funcionava naquele pedacinho muito estruturado, que quando saía daquele caos controlado, a galera perdia totalmente o interesse e via que não fazia sentido continuar trabalhando do mesmo jeito. Então o aprendizado que eu tenho aqui, e aí eu e o Lucas aprendemos a duras penas, é que não adianta só a gente querer mudar
num pedacinho muito específico onde as lideranças para cima e para baixo daquela média gestão não estão alinhadas com o novo modelo de trabalho. Então é importante alinhar. A gente está falando de começar numa área pequena da empresa, já falamos que não queremos fazer, né, uma revolução. A gente entende que deveria começar a trabalhar no ambiente controlado, mas todo mundo tem que estar alinhado. Que a partir daquele momento, o nosso modo de trabalho, a nossa forma de enxergar como que a informação transita na organização, ela vai mudar. Então, o aprendizado aqui é, gente, alinhe com os russos, porque não adianta a gente fazer todo um desenho no papel e na hora que a gente for falar com a galera não está comprada com esse novo modelo de operar uma área ou um pedaço da organização. Boa, muito bom. O contexto que eu quero trazer, o exemplo, na verdade, é justamente o que eu falei, né, que a gente palestrou lá no SG Rio, que a gente trocou as ideias, então eu posso até citar a empresa. Foi um trabalho que a gente fez junto com a Swap e era justamente com esse aspecto, né? O que é legal, como a Sami falou aí de alinhar com os russos. Eles já estavam querendo mudar a forma de se organizar porque eles vinham de um boom de crescimento. Então é legal porque dentro dessa apresentação, um abraço para a Mel, que a gente palestrou junto, a Mel trouxe o contexto da Swap, que a Swap cresceu em 2 anos de 60 para 200 pessoas. Então a empresa praticamente triplicou de tamanho e a forma que eles operavam não funcionava mais. Tipo, a forma da Swap pequena não estava mais adequada para a Swap grande. Então a gente teve que fazer todo um trabalho de entender como eles funcionavam ali, onde a gente queria começar mexendo. Aí mexemos na empresa inteira? Não mexemos na empresa inteira. Começamos pela parte de desenvolvimento e produto. Vamos começar por aqui, deixando claro que a Swap, enquanto uma empresa que é um motor de meio de pagamentos, ela tem uma complexidade alta ali, né? Então, assim, importante você não mexer com o todo. Então, a gente começou mexendo com os times de desenvolvimento de produto e todos os times lá da parte fiscal, a parte de banking, essa parte que é core também da empresa, a gente deixou eles do jeito que eles já operavam. Então, a gente foi fazendo essa mexida, colocando governança, entendendo os papéis e responsabilidades que eles precisavam ali, como é que a gente ia organizar os times por uma perspectiva de valor, na visão do cliente, tirando eles de ultra especializados para uma visão mais focada para o que eles entregam para o cliente. E aí, detalhe, não é para o cliente final, porque eles são meio B2B, B2C, eles são motores para você criar uma solução de pagamentos. Então ainda tem essa complexidade de você pensar, beleza, eu não estou exatamente conectado lá no cliente final que vai usar, mas eu estou entregando uma solução no meio do caminho aqui, que alguém vai usar a minha solução para construir a solução dela em cima. Então tem toda essa complexidade aqui, mas aqui foi um caso que funcionou bem. E a gente não usou tudo que a gente poderia. A gente foi devagarinho, entendendo, desenhando, mapeando, experimentando e ajustando. Será que eles ainda estão com o modelo que a gente desenhou? Muito provavelmente não. Pelo que eu conversei com a Mel, eles já estão evoluindo, eles já estão seguindo, porque é vivo o modelo. Então eles estão, a partir desse cenário que a gente começou e que funcionou bem para os times, eles foram expandindo o modelo e tirando coisas que talvez nem façam mais sentido atualmente. Então tem casos práticos e legais aqui que funcionam também. Importante quando está alinhado com a empresa e que a empresa está querendo caminhar naquela direção. Como a Sami falou, essa acho que é a grande diferença do exemplo que ela trouxe aqui. A empresa queria essa mudança, porque fazia sentido para eles se organizar diferente. E a Swap foi um desses lugares onde a gente desenhou várias vezes um desenho atual, né? Como é que todo mundo se enxergava. Então foi bem legal ver a evolução desse trabalho e a forma como eles, apesar de ter visões diferentes de como eles operavam naquele momento, todo mundo enxergou, tá, então isso aqui fica no passado, a gente vai operar dessa forma diferente, e todo mundo ficou comprado nesse novo modelo. Então isso foi um case bem interessante. Que queremos explorar mais, com certeza. Eu quero saber mais qual que foi o ponto crucial que fez as coisas funcionarem, mas infelizmente vai ter que ficar para um outro episódio, porque a gente está caminhando para o final. Eu queria falar sobre um último ponto. A gente falou um pouco de onde a gente veio, né? Um pouco do ponto de vista histórico, onde a gente chegou nos modelos que estão andando por aí atualmente. O que vocês enxergam para o futuro quando a gente fala sobre design organizacional? Qual a tendência aí, se vocês pudessem explorar um pouquinho? Boa, vou começar aqui então para Sami e Chewie complementarem. Eu diria que na visão do futuro tem um grande impacto do que a gente viveu num pós-pandemia, de trabalho híbrido, trabalho online, trabalho remoto, tudo isso fez muita diferença em como as empresas se organizam. E hoje ainda é uma discussão que está muito vigente. Por quê?
Porque você tem que conviver agora com os dois mundos. Como eu organizo para quem está no presencial e como eles conversam com quem está no online. Isso faz muita diferença. Principalmente se você está numa organização que você vai presencial, mas você está lá presencial e você tem que entrar numa reunião online com as pessoas que estão online. E isso fala sobre seu design organizacional também. Sobre como é que a forma que a sua empresa opera lida com o mundo híbrido. Então, acho que esse é um fator bem vigente agora, né? Um desafio que várias empresas estão passando. Eu diria que a IA também é um fator de design organizacional, porque lembra que a gente falou de estruturas, de governança, de tudo mais. Então, é importante você pensar na IA como um elemento do seu design organizacional, como uma ferramenta dentro desse trabalho e principalmente a visão, que é o que a gente já vinha trabalhando desde o ponto de agilidade, empresas mais organizadas por produto e por propósito, né? Como é que você traz a sua organização para trabalhar mais orientada a produto e a propósito do seu cliente. Acho que esses são os principais desafios e tendências aqui para a gente seguir e evoluir nesse aspecto. Nossa, tem tanta coisa para falar, eu fiquei pensando bastante sobre isso quando a gente falou do tema, porque tem toda a parte de IA, conectando o nosso último evento, a gente falou muito de IA e o impacto da IA nos modelos de trabalho. Então, a IA ela vai vir com um impacto muito forte nos modelos organizacionais e na forma como a gente toma decisão no dia a dia, mas eu queria focar muito aqui, que é um aprendizado que eu tive desde 24, que as organizações elas estão aprendendo cada vez mais, que elas estão evoluindo o tempo todo. Então saiu daquele modelo do passado, onde a gente tinha uma visão onde a gente demorava para evoluir enquanto empresa, e a gente está evoluindo muito rápido, porque o mercado está muito rápido. Então conseguir aprender e se adaptar rapidamente é muito importante. E um design organizacional bem estruturado faz com que a gente consiga tomar essas decisões de uma forma mais rápida. Então ter o equilíbrio ali entre inovação e eficiência operacional, como é que a gente traz isso para entrega de valor no dia a dia, é importante nos modelos de negócios atuais, e o design organizacional vem para ajudar nessa tomada de decisão e ajudar essas empresas a continuarem evoluindo. Boa, e acho que para finalizar aqui, o meu ponto tem eu acho que muita relação com o que o Sami falou, e é um ponto talvez até polêmico, assim, que a gente pode depois dedicar mais tempo e episódios para isso, mas que é a disciplina de design organizacional, ela tá deixando de ser algo centralizado para ser algo distribuído, onde todo gestor, toda pessoa em posição de liderança precisa entender por que seus times, áreas, pessoas estão organizados da maneira como estão, quais são os resultados que eles estão otimizando. Então, acho que isso tem muito a ver com todo o movimento que a gente tem visto no mercado, inclusive de áreas inteiras de agilidade sendo desmanteladas dentro de empresas. Então, como falei, ponto polêmico que precisa de mais, né, profundidade, mas para mim é um reflexo sobre isso, né? Acho que a gente já passou do tempo onde discutir design organizacional e formas de trabalho, principalmente relacionadas à agilidade, é um assunto de um nicho ou de uma panela, né, dentro da empresa, e se torna cada vez mais assunto para todo mundo discutir, participar, entender de alguma forma. Acho que essa é uma tendência também a gente explorar. Muito bom, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente vai encerrar por aqui. Eu já tenho cerca de 4 episódios anotados no meu caderninho pra gente continuar, porque faltou tempo, né, pessoal? Mas vocês que estão ouvindo a gente, contem pra gente como que funciona essa parte de design organizacional na empresa que vocês trabalham. É algo que tá fluindo de uma forma legal? Tem alguns probleminhas aí no meio do caminho? Tem alguma dúvida? Conversa com a gente, coloca lá na comunidade e fiquem aguardando pelos próximos episódios. E mais uma vez, obrigada aos convidados maravilhosos que estiveram aqui hoje. A gente se vê. Tchau, tchau. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.